gente, tudo bem? Então, aqui para levar até você um tema que, aliás, esse tema, esse assunto, foi inclusive sugestão de uma seguidora, de uma pessoa também que, de certa forma, tem feito parte já da minha vida e a gente tem se encontrado e ampliado ainda mais aí a amizade. E o tema, fé. E para falar de fé, bom, nós convidamos o pastor Vanderlei, que foi inclusive citado por essa seguidora, e a gente vai, a partir de agora, então, falar com você um pouco sobre fé. Pastor, muito obrigada desde já por estar aqui comigo, e com certeza o bate-papo será bem bacana. Amém. Bom dia a todos, eu sou o pastor Vanderlei, da Igreja Nova Vida em Catalão, e é uma satisfação estar aqui. Bom, eu gosto sempre de começar pedindo uma definição. Como é que a gente pode definir a fé, pastor? A Bíblia, em Hebreus 11:1, fala assim que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, essa é a definição bíblica de fé. E também diz nesse mesmo texto, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então a gente vê que é muito importante a fé na Bíblia e que é crer no sobrenatural. Em resumo, isso. Crer no sobrenatural, naquilo que só Deus pode fazer. Agora é interessante também que outro dia eu ouvi alguém definindo e falando que a fé é como dar um passo de olhos fechados ou no escuro sem saber que o chão está ali e acreditando que ele estará. É uma confiança, né? Confiança. Tem até uma brincadeira que às vezes as pessoas fazem, fecham os olhos de uma pessoa e fica alguém atrás para que a pessoa se jogue. Na verdade, aquela pessoa que se joga, quando ela confia naquela pessoa que está atrás para segurá-la. E assim a gente confia em Deus, que Deus vai nos segurar, nesse sentido aí de dar um passo, entre aspas, no escuro, né? Mas na verdade é uma fé, uma confiança em Deus. Tá, agora, não é fácil. Por exemplo, eu definir a fé, eu falar que fé é isso e aquilo, mas na hora de colocar em prática, muitas vezes eu me deparo com algumas dificuldades, por exemplo, de ficar pensando bem mais positivo, no sentido de que vai dar certo, de que vai prover, do que não. É uma questão diária, de momento, digamos, tá trabalhando isso o tempo todo. Na verdade, a questão da fé, o problema é que nós, seres humanos, nós somos falhos, né? A nossa fé, às vezes, a gente tem um ânimo duplicado. Às vezes tem hora que a gente crê, tem hora que a gente não crê. Tiago, na Bíblia, fala que isso aí é comparado à onda do mar. Uma hora ela está no alto, outra hora ela está embaixo. E assim, às vezes, a vida da gente é assim, dependendo das circunstâncias, das situações. Tem vezes que a gente crê e tem dias que a gente não crê. Acontece isso, na verdade, eu creio que com a maioria das pessoas. Mas o que Deus espera é que a gente creia o tempo todo. Inclusive também um dos pontos para a gente estar tratando esse tema foi que na entrevista anterior, o médico cardiologista afirmou que durante um congresso tinha uma sala específica para trabalhar fé e coração. Eu achei bem bacana, achei que algo que deve ser compartilhado, algo que deve ser espalhado, porque se a medicina já admite, principalmente na área cardiológica, a gente pode falar que é um avanço, pastor? Eu creio que sim, que eu fico pensando da seguinte forma, às vezes o médico está ali e tem alguns casos que ele não consegue explicar. A gente ouve muitos relatos na igreja ou de pessoas que às vezes o médico já tinha até desenganado e de repente acontece que aquela situação é revertida. E eles não conseguem explicar isso pela ciência. Então abre um passo para que entre a fé. Eles admitam realmente um poder sobrenatural, que no caso é o poder de Deus. E quando a pessoa vê isso aí, eu creio que os médicos acabam contemplando isso
mais às vezes do que outras pessoas. E como é um fato, algo que acontece, que eles não conseguem explicar, abriu-se esse espaço e a gente tem visto cada vez mais médicos, pessoas ligadas à medicina que estão admitindo essa fé e vivendo a importância da fé. Essa questão da fé, de estar praticando, de estar acreditando, eu me coloco nela, principalmente porque nos últimos 2 anos eu vivi algumas situações complicadas, inclusive com uma UTI, infecção generalizada e, humanamente falando, praticamente impossível o meu restabelecimento, e principalmente sem sequelas. Por isso que muitas vezes eu acho importante a gente estar falando isso, porque eu acreditei e pedi sempre que isso acontecesse, né? No início, a cadeira de rodas e tudo, eu sempre ouvia alguém falando alguma coisa. Mas isso vai demorar muito, isso vai ser 1 ano e meio, 2 anos. Em algumas situações, por exemplo, as escadas, que eram bem profundas, e, no entanto, foram 4 meses para fechar todas e fechar de uma forma, graças a Deus, de uma forma correta, com um profissional também excelente e uma pessoa que, de certa forma, está exercendo a profissão com amor também. Tudo isso, o que a gente pode concluir, pastor? O que a gente pode falar de uma situação como essa? O que eu posso falar para você é que eu, por exemplo, também já tenho testemunho na minha própria vida com relação a isso. Quando eu nasci, eu tinha uma pneumonia tão forte que os médicos me desenganaram. Fiquei 15 dias na Santa Casa, a minha mãe não se apartou e o médico já tinha desenganado realmente e quando eles foram tirar o raio-x, para surpresa deles, não tinha mais nada. E depois, na minha idade adulta também, quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma prova pro exército e fui no médico, o médico falou que o meu joelho tinha fibromialgia, que só ia piorar e tudo mais, e que eu não teria condições de praticar exercício. E quando eu fui para a escola de sargentos do exército, fiquei lá durante 10 meses, em um dos eventos que a gente teve lá, caminhei 50 quilômetros. Na hora que eu fui entrando no portão das armas, Deus me fez lembrar daquela situação do que o médico tinha falado. Caminhando 50 quilômetros com 20 quilos de peso nas costas, ele me fez lembrar. Inclusive hoje, quando eu vim para cá, eu corri 6 quilômetros. Então, o que eu tenho a falar sobre isso é que pessoas e mais pessoas têm experimentado isso. E eu creio que isso na vida da pessoa que recebe essa dádiva, né, essa bênção, gera uma gratidão. Gera uma gratidão e leva para os médicos e para outras pessoas também essa realidade do sobrenatural de Deus. Então, como é que a gente pode destacar a importância da fé? A importância da fé ela é muito grande. Quero falar assim, independente da questão da religião que a pessoa segue, a importância dessa fé. Porque a fé ela gera algo dentro de nós. A certeza de que a pessoa ela vai ser curada, ela busca, igual eu falei, independente da religião, independente da fé que ela tem. Na verdade, a Bíblia diz sobre a graça dele comum para todos os homens, todas as pessoas. A chuva cai sobre todos, o sol nasce sobre todos também. E isso aí vai além da questão religiosa, mas quando a pessoa ela crê, quando a pessoa acredita, algo muda dentro dela, dá uma força para ela lutar, para ela continuar, para ela seguir em frente. A esperança. A esperança se renova dentro dela e então ela consegue lutar mais, ela consegue seguir em frente, ela consegue vencer. Tem um antes e um depois, então. Quando ocorre uma situação de comprovação dessa fé, digamos, uma comprovação mais humana. Não entendi direito. Eu estou querendo dizer o seguinte, assim, por exemplo, vamos colocar de novo. Depois de tudo isso que eu passei, antes eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Sim, com certeza. E nisso aí é a questão do propósito. Deus tem um propósito em tudo. Nada acontece por acaso, Deus tem um propósito.
Romanos 8 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mesmo as dificuldades e mesmo as lutas sugerem em nós uma gratidão. A Bíblia fala também, por exemplo, de Jó. Jó, ele fala assim, antes de tudo isso acontecer, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, antes de passar pelas aflições, pelas dificuldades, ele tinha riquezas, ele tinha uma família feliz, ele tinha saúde, prosperidade e tudo. Mas quando Deus agiu no sobrenatural, restaurando a vida dele, a saúde dele, ele se tornou mais grato e ele falou então que agora ele estava mais próximo de Deus, estava mais próximo do Senhor. Antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam, quer dizer que ele tinha uma intimidade maior, uma proximidade com Deus e uma gratidão também a Deus por tudo aquilo que ele fez. Então, no caso que você relatou, o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu na minha vida e de outras pessoas também que eu conheço, gera uma mudança, uma transformação muito grande na vida da pessoa. O senhor tem falado muito sobre gratidão. É importante também. Com certeza. A gratidão, ela é muito importante porque a pessoa que não é grata, ela abre até as portas para novas enfermidades. Tem gente que às vezes ela acredita na sua própria força, no seu próprio eu, e isso gera assim um sentimento às vezes de ingratidão a Deus. Mas quando a pessoa confia plenamente, confia em Deus, isso abre realmente uma porta para mudança no coração e na vida da pessoa. Certo. E para a pessoa então que está passando por uma dificuldade nesse momento, o que o senhor fala com relação à fé? O que eu tenho a falar para todo mundo é o seguinte, que a gente precisa crer, a gente precisa buscar em Deus, a gente precisa buscar no sobrenatural, não se acomodar, não se conformar com as situações, não se conformar com a forma que aquela situação está apresentando na vida dela. Porque se a pessoa se entregar, ela não buscar, ela não confiar em Deus, a tendência que ela tem é só definhar. Ela se entristeceu, às vezes a enfermidade ela aumenta mais ainda. Por isso é necessário realmente confiar em Deus. Só que esse confiar em Deus também não é uma fé cega. Tem gente que tem uma fé cega. Ela fala assim, não, eu vou parar de tomar um medicamento, eu vou parar de ir ao médico. Na igreja a gente não ensina isso. Pelo contrário, Deus ele é transcendente, Deus ele é sobrenatural, mas Deus também ele age nas coisas naturais. E ele deixou os médicos, os medicamentos, as plantas e tudo mais, uma sabedoria para o homem, para que o homem busque nisso. Tem gente que tem uma fé cega, que ela, às vezes, eu já sei de casos que pessoas que pioraram e vieram a morrer por abandonar um tratamento médico. Não, eu digo para você o seguinte, procure o tratamento médico sim, mas acima de tudo confie em Deus. O natural o homem faz, o sobrenatural é Deus que faz. Tem hora que o médico desengana e tudo, não desespere nesse momento. O médico não tem a última palavra quem tem é Deus. Continue confiando em Deus, buscando em Deus, que Deus é Deus do sobrenatural e tem o poder de mudar toda e qualquer situação. E no caso, por exemplo, uma situação que surgiu e de forma inesperada, por exemplo, e a pessoa às vezes não entende a situação e acaba acreditando que aquilo é um castigo, é algo que veio para complicar ainda mais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a questão da aceitação, muitas vezes. Às vezes, a questão que a Bíblia fala assim, sobre também a lei da semeadura, né? O que o homem planta, ele vai colher. Mas tem outra coisa também que acontece que às vezes as pessoas ficam pensando assim sobre que foi feita às vezes obra de macumbaria para ela, ou que ela tem uma baixa autoestima, que ela pensa que ela não merece ser curada, que ela não merece as bênçãos de Deus, e ela acaba com esse pensamento, na maioria das vezes errado, ela acaba trazendo mais transtorno, mais males para a vida dela. Então, esse pensamento tem que ser deixado de lado, de castigo, que eu estou sendo castigado por uma situação que eu passei. E mesmo se a pessoa souber que, realmente foi um castigo, Deus é Deus perdoador. Ela tem que chegar diante de Deus, ela tem que se arrepender, ela pede perdão por aquilo, para que ela fale, Deus, como é Deus perdoador, vai perdoar aquela pessoa, e ela então agora ela tem um novo pensamento, sabe que aquilo ali ficou para trás,
e agora ela vai então seguir um novo caminho, que é o caminho da fé, e assim ela vai ter a sua vida renovada e fortalecida em Deus. Porque a gente também, às vezes, observa revolta por parte de alguns que estão passando pela situação ou por parentes, pessoas que estão à volta. Ah, mas ela não merecia isso. Ah, por exemplo, infelizmente faleceu e Deus não fez o que ele deveria fazer. Aí a gente, sobre esse ponto, a gente tem que ir lá atrás, na origem da enfermidade. E a origem da enfermidade foi a falha do homem. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz no Jardim do Éden, Adão e Eva, Deus criou o homem para viver eternamente. Não tinha enfermidade, não tinha nada. Quando o homem e a mulher caíram, aí sim entraram as enfermidades, os espinhos no meio do mato, e a dor de parto, e tanta coisa ruim. A destemperança do clima, tudo isso foi a origem da queda do homem no pecado. Então, quem é culpado das enfermidades não é Deus. Quem é culpado das enfermidades é o homem. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: eu creio no poder de Deus de curar. Só que em toda a Bíblia a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, Epafrodito, a Bíblia diz que é um colaborador de Paulo, ele quase morreu por causa de uma enfermidade que ele tinha. Eliseu, no Antigo Testamento, o profeta de Deus, que andava com Deus, ele morreu de uma enfermidade dos pés. É uma figura de linguagem, mas não sabe qual que era o tipo de enfermidade que ele teve. E a Bíblia fala que o próprio Paulo tinha uma enfermidade. Muito provavelmente ele tinha um problema de visão sério, porque tem uma carta que ele fala que ele escreveu com grandes letras. E o espinho na carne que fala também na Bíblia sobre Paulo, provavelmente era uma malária que ele tinha recorrente. E aquilo ali causava muita dor, muito sofrimento, que não tinha medicamento como tem nos dias de hoje. E então a gente vê que Deus tem o poder de curar, mas muitas vezes Deus não cura. Muitas vezes Deus tem um propósito que a gente não conhece, que a gente não sabe qual que é. E assim como a enfermidade entrou no pecado do homem, também entrou a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Deus não é o culpado das enfermidades, Deus não é o culpado da morte do ser humano, de nada disso. Então, a gente não pode ter esse sentimento de revolta. Eu já vi muitas vezes um avô que abandonou a fé, que afastou porque o seu neto estava com câncer. E a gente vê pessoas revoltadas com Deus e às vezes querendo colocar Deus contra a parede. E às vezes isso também é do ensinamento errado que as pessoas recebem. Na televisão a gente vê aí alguns programas de televisão religiosos que ensinam que praticamente Deus é obrigado a curar as pessoas. Que tem direito, que o ser humano tem direito. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que, na verdade, muitos casos é prerrogativa de Deus e Deus tem um propósito. Tem um texto no Antigo Testamento que fala que Abias era filho de um rei e esse rei era mau. E Deus viu algo bom nesse filho dele chamado Abias. E a Bíblia diz que Deus matou o menino. Mas é interessante, a pessoa fala assim, mas peraí, Deus achou uma coisa boa no menino, matou ele para estar junto com ele. Aí é algo maior, algo que ultrapassa essa vida. O problema é que a gente vê essa vida, o tempo que a gente vive aqui na Terra, como o principal, mas não é. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração nosso. E essa vida nossa que a gente vive aqui, como diz o Salmo 90, 70, quando no máximo 80, tem gente que às vezes ultrapassa isso aí, acontece que ela é muito pequena comparada com a eternidade que Deus tem para nós, com algo que vai além dessa vida. Certo. Até, inclusive, quando eu falei da questão de pessoas que a gente observa, mas essa pessoa está passando por isso. O Padre Léo, por exemplo, não sei se o senhor conhece, ele teve câncer e já na fase bem avançada, ele escreveu um livro, Buscar as Coisas do Alto, e nesse livro, e através de relatos dele também, ele trabalhava muito essa questão, né? Ele se colocava como alguém de um significado assim, tipo, ele nunca se colocou como maior, nem melhor do que ninguém, para não passar aquilo. A gente pode também fazer essa leitura, né? Ou seja, de que aqui nós todos estamos sujeitos. Com certeza. Com certeza. Isso aí é importante, a gente saber que todo mundo está sujeito. Eu, na verdade, estou aqui falando nessa entrevista, mas eu tenho um filho de 8 anos e ele é autista. E
quem conhece o autismo sabe como que é difícil, como que é complicado. A minha mãe foi diagnosticada há pouco tempo com câncer. Inclusive ela foi para um retiro espiritual no final de semana, voltou, ela não estava nem comendo direito e ela já está se portando de uma maneira bem melhor, já demonstra um sinal de melhora grande. E a gente tem que entender, compreender e aceitar realmente, e é uma coisa que é real, a enfermidade ela é real e muitas pessoas enfrentam, mas o que a gente não pode fazer é baixar a cabeça e deixar a situação da forma que está. A gente tem que confiar em Deus, colocar a nossa vida em Deus e seguir em frente no nome de Jesus. Tá certo. Novamente, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e que Deus abençoe a todos, que você renove a sua fé, se fortaleça em Deus, busque em Deus mesmo, que é Ele que é poderoso para fazer mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Obrigada, gente. Ó, e fica aí novamente o recado. Se você tem alguma sugestão também, faça como a Dani, passe a sugestão e a gente vai atrás em busca de trazer essas informações para vocês, tá bom?